Ouço muitas pessoas falarem que têm dificuldade em relação à autoestima, que apresentam dificuldade em reconhecer o seu próprio valor diante da vida, diante das outras pessoas, diante das escolhas que fazem. São pessoas que notadamente se colocam numa posição inferior e que passam a maior parte da vida se comparando a outras histórias, a outras trajetórias, a outras pessoas. Seria um momento importante de falarmos sobre o que é essa autoestima, como é que nós vamos construindo a nossa autoimagem ao longo da vida e no nosso desenvolvimento. Por volta de 8, 9 meses, o bebê ele vai reconhecendo quem ele é através da intervenção das outras pessoas. Então nós sempre falamos, esse nariz parece com o nariz da vovó, ou esse jeito mais teimoso, lembra aquela outra tia? E aos poucos a criança vai construindo uma série de identidades a partir do olhar do outro. A primeira referência relacionada à nossa autoestima vem a partir do apontamento do outro. Por isso é muito importante que a gente tenha muito cuidado com aquilo que nós falamos para as pessoas, para as crianças, ao longo do desenvolvimento delas, porque isso constrói marcas e em alguns momentos até rótulos. E essa identidade, que é quase uma colcha de retalhos, vai sendo reafirmada ao longo da vida. Ou seja, eu vou aprendendo a aceitar algumas coisas, eu me autoafirmo em relação a outras e aos poucos eu vou me reconhecendo, seja a partir da referência dos outros, dos meus pais ou das pessoas que deram nomes e rótulos a mim, seja a partir daquilo que eu vou entendendo como meu. É importante pensar que ao longo da vida algumas dessas características quase que infantis permanecem e elas são tão fortes que por vezes elas nos fazem perder o nosso valor. Algumas pessoas acham que são esses rótulos, algumas pessoas acreditam nesses rótulos e acabam não valorizando aquilo que é real. É muito importante entender que isso vai construindo a imagem que nós temos de nós mesmos e vai dando referência para aquilo que nós gostamos ou não gostamos de nós. E a partir daí nós vamos nos conceituando, olhando para nós através de um conceito que nós criamos a nosso respeito. Algumas pessoas são tão carentes em relação à própria autoestima que elas ficam o tempo todo buscando a aprovação das outras pessoas para que elas possam se reconhecer ou pertencer a um grupo, a um cenário ou até mesmo a um relacionamento. É muito triste quando alguém se molda ao outro ou se molda à expectativa do outro para poder gostar de si mesmo. E nesse aspecto é importante que a gente pare para pensar o quanto em alguns momentos nós vamos destituindo a nossa identidade para atender à expectativa do outro e à expectativa do mundo. Nesse sentido, algumas pessoas se tornam objetos de comparação, objetos da história alheia, objetos de uma dependência de amor, e não necessariamente pessoas na posse de si mesmos. Uma das coisas mais importantes para que eu possa ter autoestima é pensar que eu estou na posse do meu próprio eu. É saber lidar com as minhas fragilidades, é identificar as minhas dificuldades, é reconhecer os meus limites, saber exatamente quais são os meus cacarecos e aquelas coisas que despertam o pior de mim. A partir do momento que eu reconheço tudo isso e sei que tudo isso faz parte da minha história, eu também sei lidar com o meu melhor. Eu sei lidar com a minha generosidade, com aquilo que eu me proponho de bem, com aquilo que eu me entrego no bom da vida. Agora, enquanto eu nego a minha história, aquilo que eu sou, e eu me referencio a partir do outro, eu não estou na posse de mim mesmo.
primeiro passo para conseguir estabelecer a minha autoestima e reconhecer a minha real imagem para mim e para o mundo é ter a posse daquilo que eu sou e não negligenciar as minhas expectativas, os meus sonhos, mas saber que a vida é real e aprender a lidar com ela.